Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo profundo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A moradia é um dos maiores problemas sociais do Brasil. Para ilustrar isso, eu quero contar uma história. Dois amigos se casaram no mesmo mês. E para morar, o primeiro financia um apartamento de R$300 mil para pagar em 20 anos. Seu amigo, vendo isso, que isso é bastante difícil, 20 anos é muito tempo, prefere comprar um terreno em uma área ilegal e ali construir a sua casa e morar com a sua esposa. Passados 10 anos, acontece uma enchente nessa área ilegal, destruindo toda a sua casa. E além disso, infelizmente, mata a sua filhinha. Eles, muito tristes, se esforça, se recupera e reconstrói a sua casa no mesmo lugar. Passados mais 10 anos, ocorre ali uma fiscalização do governo e eles acabam perdendo o terreno, a casa e o seu dinheiro. Depois de 20 anos, o primeiro amigo tinha a sua casa paga e a sua família em segurança. O segundo, a sua vida totalmente arruinada. Quero ler com você Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 29. Sermão do Monte, o julgamento da mentira. Acompanhe na sua Bíblia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e nada caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos começar comentando o versículo 13 e 14. O capítulo 7 de Mateus, ele é o maior ensinamento da Bíblia sobre julgamento. Ele nos ensina a como julgar o próximo, a maneira correta de fazer isso. Também como julgar entre a verdadeira e a falsa porta, caminho, profeta, crente
e fundamento. Após Jesus ensinar sobre a verdadeira felicidade, o verdadeiro propósito, a verdadeira justiça e os relacionamentos com Deus próprio e próximo, agora ele ensina sobre a mentira. E todo julgamento, ele vai buscar a resposta entre verdade ou mentira. Só existem duas portas, uma porta verdadeira e uma porta falsa. Não existe meio termo. Sobre isso, em outro texto, Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso está em Lucas 11, 23. Então, a porta larga e o caminho espaçoso são figuras para um estilo de vida fácil. Como se dissesse, eu faço o que eu desejo. A porta e o caminho, que são largos, espaçoso, a gente faz o que a gente quer, o que a nossa carne deseja, o que vem à nossa mente, o que nos causa prazer e satisfação passageiros. Vamos continuar comentando. Essa palavra perdição que existe nesse versículo que estamos comentando, é uma palavra no grego que significa destruição. E aqui especificamente o dicionário Vini fez um comentário especificamente desse versículo 13, falando que significa perdição espiritual e eterna. Perdição espiritual e eterna. Ou seja, quem entra por essa porta larga se destrói tanto espiritualmente como eternamente. É um dano causado agora e também na vida eterna, tá? Continuando a respeito de perdição, a NTLH traduziu esse trecho como um caminho fácil que leva para o inferno. A NTLH já interpretou, essa palavra perdição do grego e já colocou, de certa forma, não uma tradução, mas uma interpretação, um caminho fácil que leva para o inferno, tá? Então, nós concluímos que o estilo de vida do desejo irá te destruir nessa vida e na eternidade. Essa é uma das mensagens que Jesus está querendo transmitir. Essa porta larga, essa porta fácil, que faz o que você deseja, é uma porta que vai te destruir agora e para sempre. Não se engane. Vamos continuar. A porta estreita, e o caminho apertado são figuras de um estilo de vida difícil. Agora, neste tipo de porta, ou neste tipo de caminho, eu já não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Deus quer. Então, veja o abismo, a diferença que nós temos entre isso. No primeiro, na porta larga, fácil, no caminho espaçoso, eu faço o que eu quero. Aqui na porta estreita, eu faço o que Deus quer, tá? Essa é a mensagem que Jesus está querendo transmitir, uma das. Essa porta e esse caminho levam à vida, sendo o oposto de destruição. É uma vida de paz hoje e morar no céu eternamente. Então, enquanto o primeiro caminho, o caminho fácil, largo e espaçoso, ele é um caminho que destrói. Mas cedo ou mais tarde ele vai destruir você. Agora, a porta apertada é aquela porta que vai, pelo contrário, te destruir, porque destruir deixa de existir, E vida reproduz, aumenta, multiplica. Então, veja aqui a diferença das consequências entre você escolher a porta larga e a porta estreita. Vamos continuar aqui comentando para entender, no final a gente aplica, tá? O Hernandes Dias Lopes fez um comentário, eu quero pegar um comentário do Hernandes Dias Lopes e também um comentário do Spurgeon, falando sobre a porta larga e a porta estreita. Primeiro, sobre a porta larga, o Hernandes Dias Lopes diz assim: o mundo oferece prazeres, diversões, riquezas, sucesso e nada exige em troca.
Nessa estrada das facilidades é proibido proibir. Então, excelente comentário que nos dá uma visão do que é essa porta larga. É aquela porta que vai ser divertida. É aquele ensino que vai enfatizar o prazer, a riqueza, que vai enfatizar a satisfação da carne, ser visto e admirado pelas pessoas. Então tudo isso é a porta larga, ela vai me dar temporariamente. E daqui a pouco ela vai exigir o preço disso, que é a minha e a sua alma. Agora, o Spurgeon, falando sobre a porta estreita, ele diz: essa porta exige abnegação, renúncia, estrita obediência e vigilância. Então, se na porta larga é fácil, uma porta que dá um caminho do prazer, das riquezas, da diversão, de proibido proibir, vamos dizer assim, como Hernandes Dias Lopes disse, e a porta estreita vai ser exatamente o contrário. Ela vai exigir de você renúncia, ela vai exigir de você obediência, ela vai exigir de você abnegação, tá? Então, eu e você temos que entender que o pecado de Adão infectou a mim e a você negativamente e nos infectou com orgulho. E o que nós gostamos mesmo, o que é prazeroso para mim e para você, é ter os nossos desejos satisfeitos. O ensino falso, ele é fácil, prazeroso e divertido, mas o ensino verdadeiro, ele vai ser difícil e exigirá de nós renúncia e sacrifício. Você deve julgar, lembrando que o assunto aqui é julgamento. Você deve julgar entre a porta verdadeira e a porta falsa, entre o caminho verdadeiro e o caminho falso. Jesus está te dando as características de cada um. Você deve olhar e escolher qual caminho prosseguir. Um vai te destruir, o outro vai te dar vida. A decisão é sua e Jesus já deu a sua opinião e o seu conselho. Entrai pela porta estreita. Do versículo 15 ao 20, Jesus nos orienta a como discernir um falso profeta. Agora, nós precisamos se lembrar que esse capítulo 7 começou com a expressão não julgueis. E para piorar um pouquinho ainda a nossa leitura, a dificuldade de ler de uma maneira literal, nesse trecho Jesus está dizendo que a falsidade dessas pessoas está interiormente. Essa expressão está ali, interiormente, ou seja, no coração. Então, como eu e você podemos julgar um verdadeiro ou um falso homem de Deus ou líder, sendo que isso está interiormente no coração? Jesus dá a resposta 2 vezes nesse trecho e explica pra gente: pelos seus frutos os conhecereis. Vamos comentar então um pedacinho disso. Jesus usa a árvore e os frutos como ilustração. Cada árvore vai dar fruto segundo a espécie e qualidade. Isso é uma lógica da natureza. Espinheiros, ele dá o exemplo, e abrolhos, que simbolizam os falsos profetas, não podem dar uvas ou figos, que simbolizam boas obras de homens de Deus. Então, árvores ruins não podem dar uvas, não podem dar maçãs, não podem dar mangas, não podem dar abacaxi, tá certo? Por quê? Porque elas são árvores que não dão essas frutas, né? Que são proveitosas, que são gostosas, vamos dizer assim. Então, Jesus está comparando. A árvore má é o falso profeta. A vida dele vai ter manifestações daquilo que ele é. Mais cedo ou mais tarde, ninguém consegue mentir por toda a vida. E mesmo que alguém consiga passar mentindo por toda a vida, naquele grande dia, a verdade vai ser pronunciada. Então, nós não vamos conseguir discernir. Vai acontecer muitos casos de pessoas que vão passar a vida inteira com uma vida aparentemente boa, santa, e naquele grande dia a verdade vai vir à tona e a mentira será manifesta, tá? Então isso é importante. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na parábola do joio e do trigo.
né? Vamos continuar aqui para a gente conseguir caminhar. Então, não podemos julgar se a árvore é boa ou ruim, mas seus frutos as denunciarão. Não o coração, mas as palavras e ações. E aí o Spurgeon faz um comentário interessante. Aqui eu estou colocando palavras e ações que eu acredito que resume bem o nosso julgamento, o que aquela pessoa fala e o que aquela pessoa faz. E o Spurgeon ainda acrescentou mais 3 itens: o ensino da pessoa, a vida dela e como ela influencia os outros. Então ele colocou essas 3 características que eu achei interessante. É uma outra visão também de como você avaliar, julgar, distinguir, discernir um líder, tá? Então é esse o assunto. Vamos aprendendo aqui. Vamos dar alguns exemplos. No tempo de Jesus, nós podemos usar o exemplo dos escribas e fariseus. Então Jesus, em Mateus 23, qualificou os escribas e fariseus como orgulhosos, hipócritas. Eles amavam a ostentação, eles eram avarentos, eles distorciam a palavra de Deus para benefício próprio. Então, eles eram líderes? Sim, eles eram líderes religiosos, mas mesmo assim eles eram avarentos, eles distorciam a palavra, eles eram orgulhosos, eles eram hipócritas. A vida deles manifestavam isso, tá? Então, o capítulo 7 está nos ensinando a como julgar. Não é uma proibição sobre julgar o próximo, mas é a maneira correta de como fazer isso. É um dever meu e seu. Não tem como nós vivermos sem ter um discernimento, uma visão, uma sabedoria de saber e discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, tá? E a liderança vai ser um ponto fundamental para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um, porque a liderança tem um poder forte de influência e de nos ensinar a verdade ou a mentira. Vamos lá. Eu quero ler um trecho que está em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, e na tradução NVI, para deixar um pouco mais claro para mim e para você, o que Paulo escreve ao Timóteo sobre características de liderança, tá? Contém bastante textos na Bíblia que falam a respeito dessas características, desses pré-requisitos para alguém ser líder, né? Um pastor nos dias de hoje, ou um evangelista, um presbítero, ou uma pessoa que lidera uma comunidade, lidera um povo, né? Então, eu quero ler esse trecho aqui que eu acredito que se aplica e se encaixa bem nesse ensinamento de Jesus e que eu acho que nos ajuda a ter esse discernimento e ter essa sabedoria, tá? Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, olha a palavra que ele utilizou, bispo, né? Nos nossos dias hoje seria o correspondente a um pastor, por exemplo. Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, olha isso, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, olha a questão do álcool aqui, nem violento, a questão do temperamento e agressivo, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha aqui a questão da avareza. Eu acho que só esse não apegado ao dinheiro talvez já resolveria várias questões para mim e para você quanto a avaliar lideranças nos dias de hoje. Ele deve governar bem sua própria família, olha isso, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Eu tenho 2 filhos e eu sei como isso aqui é difícil, educar os filhos nos dias de hoje. E olha como a Bíblia está colocando os critérios e pré-requisitos para alguém ser um líder, um pastor, tá? Vamos continuar. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, né? Em outras traduções, neófito, para que não se ensoberbeça, orgulho aqui, e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, ou seja, um bom testemunho entre seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, onde essa pessoa tem a sua rotina diária, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então veja, meus irmãos, os critérios que a Bíblia e a palavra de Deus deixa para liderança, para pastores. Então, sim, nós não devemos julgar precipitado o coração da pessoa.
Aqui está dizendo claro que ele é falso, ele é mentiroso interiormente no coração, mas mais cedo ou mais tarde, mesmo que não seja nessa vida, a verdade ela vai vir à tona e a máscara vai cair, nem que seja no último dia, no dia do julgamento final. Talvez se você é um líder e está ouvindo esse vídeo e que você olha para você mesmo e avalia você mesmo e sabe que você está em uma vida dupla, em uma vida condenável, que o Espírito Santo sempre está te afirmando, é a sua consciência, e a palavra de Deus também te condena, se conserte, se reconstrua, se recupere, se arrependa, dê as costas para o pecado e vire e se volte para a porta estreita e para o caminho apertado, onde ali haverá vida e vida em abundância, tá? Então vamos lá, para a gente concluir este trecho. Você deve tomar cuidado com o líder que está seguindo, avaliando suas palavras e sua vida. O verdadeiro líder irá servir você. Essa é uma mensagem que nós vamos aprender muito no Evangelho de Jesus, aqui segundo Mateus, a respeito do serviço. Jesus ensina isso de diversas formas, diversos momentos. Jesus ensina isso a respeito do serviço e do servir o próximo com um serviço altruísta, tá? Então o líder verdadeiro vai servir você, te guiando para obedecer a palavra de Deus. Esse é o grande objetivo, guiar você para obedecer a palavra de Deus, tá? O falso líder falará o que você quer ouvir. Ele vai te prometer uma vida fácil, um caminho fácil para você, te prometendo uma vida fácil e prazerosa, como um lobo devorador. Jesus também usou essa ilustração, parecendo uma ovelha, mas é um lobo devorador. Então o falso líder, como um lobo devorador, vai ter frequentemente o propósito de explorar você e não servir. Vamos comentar agora do versículo 21 ao 23. Jesus nos ensinou a como julgar a falsa porta, o falso caminho, o falso profeta, e agora ele ensina a como julgar e discernir o falso crente. Para melhorar este ensinamento, eu quero dividir a população mundial em 4 grupos de pessoas. No primeiro grupo, são aquelas pessoas que não confessaram Jesus Cristo ainda como seu Senhor, como seu Salvador. Agora, pense comigo, se nesse trecho nós vemos Jesus dizendo que naquele grande dia, no dia do juízo final, pessoas que confessaram Ele como Senhor, e pessoas que realizaram milagres, expulsaram demônios, e pessoas que profetizaram, serão ainda encaminhadas para o inferno. Imagina o que pode acontecer com pessoas que têm a oportunidade na sua vida, têm acesso à Bíblia, têm acesso à pregação e já ouviram a palavra, a pregação do Evangelho várias vezes, mas mesmo assim não confessam e não admitem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Que perigo e que risco esse primeiro grupo de pessoas está passando. Agora, vamos para o segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que confessam a Jesus como Senhor. E sabe, isso é importante porque isso é bíblico e a palavra de Deus pede para que as pessoas confessem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 9 especificamente. Diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora veja que a Bíblia precisa de um texto para interpretar outro texto. Precisamos usar a harmonia bíblica para interpretar um texto e outro. É importante confessar Jesus como Senhor. É importante se arrepender dos nossos pecados do passado. É importante crer no Evangelho. Mas isso não é tudo. Nós precisamos da santificação. E a santificação, ela vai durar do momento da conversão até o fim da nossa vida. Nós precisamos ser transformados com uma obra do Espírito Santo, com um agir do Espírito Santo, todos os dias até o fim das nossas vidas. Cada dia nós seremos melhor do que ontem, do que no passado. Nós vamos melhorar em fé, nós vamos melhorar em amor, nós vamos melhorar em perdão, nós vamos melhorar em mordomia, em oração. Cada dia nós seremos uma pessoa melhor, mais próximo da semelhança do Filho de Deus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus Cristo. Então, veja só,
A segunda categoria de pessoas é aqueles que confessaram. Isso é importante? Sim, extremamente importante, você confessar com a sua boca. É necessária essa confissão com a boca, porque isso tem um princípio legal de que a partir que você confessa com a tua boca e crê com o seu coração, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. É necessária essa confissão com a boca, tá? Agora, isso não é tudo. É necessário depois disso um processo de santificação que vai durar a vida toda, todos os dias até o fim. Tá? O terceiro veja, eu quero colocar mais um comentário aqui. A expressão Senhor, Senhor indica intensidade e intimidade. A confissão de fé é importante, mas não é tudo. Então assim nós comentamos aqui o segundo grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas são os trabalhadores. Então o primeiro, os que não confessaram. O segundo, os que confessaram Jesus como seu Salvador e Senhor. E o terceiro, que não só confessaram, mas trabalham. São aqueles que fazem parte do ministério, tá? Aqui Jesus usou o exemplo de que eles profetizam, eles expulsam demônios e eles também fazem muitos outros milagres. Então, eu poderia acrescentar também, eles oram, eles jejuam, eles louvam, eles ensinam, eles dizimam. Então, eles estão fazendo parte de ministério e trabalham, mas isso também não é suficiente, tá? Esses trabalhadores vivem uma vida de boa aparência, mas Deus vê o secreto do coração. Muitas pessoas estão vivendo, estão sentando na igreja e estão indo na igreja semanalmente, fazem parte, participam da ceia, são batizados, profetizam, falam em línguas e têm uma vida aparentemente santa, mas naquele grande dia nós vamos ali poder conhecer a verdade e a máscara vai cair, porque essa pessoa está vivendo uma vida dupla, uma vida talvez de adultério, uma vida talvez de fornicação, uma vida talvez de corrupção, uma vida de idolatria. Quem sabe essa pessoa está ali e ela é um servo de Satanás escondido ali para fazer a obra de Satanás escondido na igreja de Jesus Cristo. Então eu e você não conhecemos o coração e a intenção de cada um. Nós conhecemos as palavras e as obras. Esse sim é meu e seu dever julgar e discernir. Mas o coração, em algum dia, Deus julgará os segredos do coração dos homens. Isso está em Romanos capítulo 2. Vamos continuar. Então o terceiro grupo são pessoas que confessaram Jesus como Senhor e também trabalham e fazem obras até mesmo sobrenaturais, obras miraculosas, que apenas a autoridade do poder de Jesus pode fazer, mas nem isso vai ser ainda a característica daquele que vai morar no céu, tá? O mais importante é ser e não fazer. O trabalho deve ser motivado por amor a Deus, e isso é uma obra da graça, né? Então isso não é algo mérito meu ou mérito do trabalhador, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra da graça. Então nós devemos sim trabalhar, mas isso não deve ser motivado pela admiração do outro, ou às vezes trabalhamos aqui, mas a nossa vida quando ninguém está vendo, é uma vida dupla, é uma vida de mentira, é uma vida falsa. Aí só Deus vai julgar e separará o trigo do joio. Uma parábola que nós vamos aprender futuramente ainda nos ensinamentos aqui de Mateus, tá? Então, falamos do terceiro grupo. Ele confessa com Jesus como seu Senhor, ele trabalha e até realiza obras sobrenaturais, mas vive uma vida que mais cedo ou mais tarde será manifesta a verdade, tá? Agora falando sobre o quarto e último grupo de pessoas, tá? Esse grupo de pessoas, eles ouvirão naquele grande dia, no dia do juízo final: vinde benditos do meu Pai. Isso está em Mateus 25:34. Essas pessoas fazem a vontade de Deus e não praticam a iniquidade, não têm uma vida de prática do pecado. Agora, eu tenho que deixar claro aqui, porque não existe nenhum justo, nenhum sequer. Eu e você temos uma vida de que todos os dias nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados.
Mas aqui é um equilíbrio onde eu e você não queremos pecar, mas caímos. Não queremos pecar, mas temos pensamentos. Não queremos pecar, mas às vezes falamos palavras que não são palavras doces, mas são palavras amargas. Então, eu e você deslizamos diariamente? Sim, deslizamos. Temos intenções que não são boas, falamos coisas que não deveríamos fazer, mas todos os dias estamos confessando os nossos pecados em oração e pedindo perdão para Deus, se arrependendo. Então, não se acostume e não se conforme com o pecado. Você pode e tem capacidade, por meio do Espírito Santo, de cada dia ser santo, porque Deus é santo, tá? Portanto, se arrependa todos os dias dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor, creia no Evangelho e trabalhe por amor a Deus e ore por santificação diária, renunciando aos seus desejos e não se conformando e denunciando eles, confessando ele perante Deus em oração, tá? E se submetendo à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos comentar agora do versículo 24 até o final, o versículo 29. Jesus conclui o maior sermão da história, ensinando sobre o falso fundamento. São 2 construtores, 2 casas e 2 fundamentos. Houve chuva no telhado, vento nas paredes e rios sobre os alicerces. Os 2 construtores representam 2 tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte, aquele que ouve e decide praticar os ensinamentos de Jesus. O segundo ouvinte ouve, mas escolhe não praticar aquilo que a palavra de Deus pede para nós fazermos. As 2 casas representam a vida dessas pessoas. A primeira casa, por ouvir e praticar, ela se mantém firme diante de adversidades, diante de dificuldades, diante de sofrimentos, diante de imprevistos. A segunda casa, que é a vida daquelas pessoas que ouvem e não praticam os ensinamentos de Jesus ou a palavra de Deus, é aquela casa que, vindo adversidades e sofrimentos e imprevistos, ela se destrói e vem uma ruína. O primeiro fundamento, também falando sobre os 2 fundamentos, o primeiro fundamento é Jesus. O primeiro fundamento é a palavra de Deus. Aquele que estiver alicerçado no próprio Deus, aquele que estiver alicerçado no próprio Jesus, aquele que estiver alicerçado na verdade que é a palavra de Deus, esse se manterá sobre um firme apoio, com um firme fundamento. Agora, aquele que se apoiar em um falso fundamento, por exemplo, riquezas, preocupações, prazeres, alegria do mundo, alegria da carne, os desejos próprios, os ensinamentos de Satanás, os ensinamentos deste mundo, que são comuns desse mundo, mas cedo ou mais tarde, essa pessoa virá a ruína, essa pessoa terá destruição, às vezes nessa vida, às vezes, se não for nesta vida, será na eternidade. Então, Jesus conclui o seu sermão falando sobre esses 2 construtores, essas 2 casas e esses 2 fundamentos. E o ensinamento é óbvio. O leitor, o ouvinte, tem que pegar esse ensinamento e se qualificar. Não existe um terceiro. Você é o primeiro construtor, a primeira casa, e está fundamentado em Jesus Cristo, nos ensinamentos da palavra dele, ou você é o outro, que está fundamentado nas riquezas. O propósito da sua vida, o sentido da sua vida é conquistar sucesso por meio das riquezas. O propósito da sua vida é ter uma vida de prazeres. Esse ocupa o primeiro lugar no seu coração. Não é um problema você ser rico, não é um problema também você ser pobre. Não é essa a questão, não é esse o ponto. Mas o que é que ocupa o primeiro lugar do seu coração? O que te motiva, o que te move, qual é o propósito, o que está sentado no pódio do primeiro lugar do seu coração. Então esse é o ponto que Jesus aqui conclui a sua mensagem, o maior dos seus
ensinamentos, tá? Vamos continuar com mais alguns comentários. Chuva, rios e ventos simbolizam sofrimentos, mas também tentações. Vou explicar. Esse sofrimento e essas tentações, eles vêm, é interessante a gente citar isso, que às vezes tem algumas pessoas que pensam assim: por eu ser cristão ou eu servir a Deus, eu estou isento ou imune de sofrimento, eu estou isento ou imune de vir a adversidade, toda a minha vida vai ser do melhor. E não é isso, a Bíblia não apoia esse tipo de pensamento. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tenha um bom ânimo, mesmo na aflição nós temos que ter alegria e bom ânimo, é possível acontecer isso. E esse é um ensinamento presente em toda a palavra de Deus. Mas vamos lá, chuva, rios e ventos simbolizam sofrimento e tentações. E é interessante, grife isso, essas vêm sobre todas as pessoas, os prudentes e os insensatos. Então, mesmo que você seja o primeiro construtor, aquele que ouve e pratica, que a sua casa seja aquela que está firmada em Jesus Cristo, no principal fundamento, no fundamento mais firme, aquele que resiste a todos os sofrimentos e tentações e adversidades, mesmo nesse cenário, você sendo esse prudente e escolher isso, você também vai passar por momentos difíceis, por sofrimento e por tentações. Então isso tem que deixar claro para mim, para você, e a palavra de Deus nos conta essa verdade, tá? Chuva, rios e ventos simbolizam sofrimentos e tentações. Então, por exemplo, uma doença, um desemprego, ou até mesmo, por um outro lado, você ser próspero financeiramente, que é também uma tentação. Então, às vezes, a riqueza vai ser uma tentação para mim e para você. Nós vemos ali, naquela história, na parábola do rico e insensato, né? Que encheram os seus celeiros, se multiplicaram, e ele disse: já sei, vou dobrar o meu estoque, vou construir outro armazém. E aí vem a resposta: louco, ainda hoje Deus lhe pedirá a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, muitas das vezes a prosperidade, ela é uma tentação, não é uma bênção para mim e para você, porque o dinheiro, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mas é possível ser rico e não colocar o coração nas riquezas, esse é o ponto. Então tudo está com relação a o que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, tá? É possível a pessoa ser pobre, viver no limite financeiro e mesmo assim ser dominado pela avareza, tá? Então, só queria deixar claro este ponto aqui. Chuva, rios e ventos é um símbolo de sofrimento, então vai vir adversidades a respeito disso, tá? Lucas nos dá uma informação útil num texto correspondente, paralelo de Lucas, nos dá uma informação útil a respeito desse discurso de Jesus. Ele diz assim em 6.48b: cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, a grande diferença entre o prudente e o insensato está no fundamento, algo que as pessoas não veem. Grife isso. O fundamento sempre está dentro da terra. A gente olha um edifício e fala como é que ele sofreu essa chuva, essa tempestade, essa enchente, esses ventos, e ele continuou firme por causa do seu fundamento. É algo que está dentro da terra, aonde as pessoas não podem ver, mas Deus pode ver, tá? Então, a diferença entre um e o outro é que um escolheu cavar e abriu bem fundo até chegar à rocha, tá? Então, um teve profundidade. A grande não é o lado de fora, mas de dentro. Não são as palavras e ações o ponto qualificador, mas o coração. Deus vê o coração. Quando Samuel foi escolher Davi como rei, ali nós vemos o Espírito Santo falando algo para Samuel. Deus não vê como vê o homem, que vê as aparências. Deus vê o coração. Isso é o ponto meu e seu. E sabe, o coração do homem é abominável, é corrupto. Então eu e você precisamos passar pela transformação do Espírito Santo diariamente. E eu e você precisamos se dispor, porque o Espírito Santo não vai vir e arrombar a porta do meu coração, mas ele vai bater. E se eu e você se dispormos e ter uma disposição de coração e escolhermos e falarmos sim para o Espírito Santo, ele vai vir diariamente
no tempo dele, diariamente, convertendo eu e você para sermos mais santos, tá? Então vamos lá. O prudente se empenhou a ter profundidade em seu relacionamento com Deus. Então vamos concluir aqui esse trecho. Portanto, se apenas ouvir não basta, imagine aquelas pessoas que nem se empenham em estudar a palavra de Deus. Então, se mesmo que aquela pessoa leia, estude, se aprofunde na palavra de Deus, isso não basta, imagine aqueles, nos dias de hoje, quantas versões de Bíblias nós temos disponíveis. No papel, Bíblia física, no celular, no computador, em sites, em todos os lugares. Nós temos versões de Bíblias das fáceis, das mais fiéis à tradução do original, a que você quiser escolher. Você pode ouvir a palavra de Deus em diversos canais. Então, de diversas formas, se só estudar e aprender da palavra de Deus não basta, imagina aqueles que têm a possibilidade de fazer isso e não estão fazendo. Então aqui é algo importante para mim e para você. Inclua na sua rotina momentos de reflexão e estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Extraia os princípios da palavra de Deus e use como um espelho que vê as suas imperfeições. Então quando você olha no espelho e fala, poxa, meu cabelo não está legal, meu rosto está aqui e tal. Então você no espelho vê aquilo que não está perfeito, que não está de acordo. Então use a palavra de Deus também para você ler, extrair ali os princípios e examinar e comparar com você como um espelho, tá? Tenha seu coração transformado em cada dia pela obra do Espírito Santo, para que você esteja firmado no fundamento que é Jesus Cristo. Esse ensinamento do Senhor Jesus sobre o verdadeiro e o falso fundamento, eu quero dar alguns exemplos práticos para melhorar este ensinamento, tá? Primeiro exemplo, Jesus nos ensinou em Mateus 5, se o teu olho ou mão te faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. Então vamos lá no exemplo. 2 jovens acabam de entrar na faculdade. O primeiro se afastou de más companhias e concluiu o curso. O segundo quis ser aceito pelo grupo, e isso é muito comum, principalmente nessa fase de adolescente e de jovem. Ele quis ser aceito pelo grupo, e o grupo, para ser aceito, teve de usar drogas e se prostituir. Ele colheu vício e gravidez precoce, além de ter que trancar a sua matrícula. Então veja que aquilo que Jesus pede para mim e para você são coisas boas, que impedem que a nossa vida aqui na terra seja destruída e que vá à ruína. Vamos continuar. Segundo exemplo, Jesus também nos ensinou no Sermão do Monte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Isso está em Mateus 6. 2 mulheres que fazem doações. A primeira faz secretamente, porque ama a Deus. Receberá prosperidade além de galardão no céu. Porque Deus nos disse que quando você dá, Ele dá um jeito de retribuir isso para você. Às vezes pode ser uma retribuição no próprio dinheiro, às vezes pode ser uma retribuição espiritual. Deus sabe, não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que o pagamento dele é boa medida, recalcada, transbordante, né? Então, de uma maneira ou de outra, nós seremos recompensados aqui ou na vida eterna, tá? Então, essa primeira mulher, ela fez secretamente e motivada por amor a Deus, e ela recebeu aqui prosperidade e galardão no céu. A segunda faz doações com a intenção de receber elogios humanos. Isso também é muito comum. Receberá o elogio humano, quem sabe, e perderá o seu dinheiro, porque essa doação não foi aceita por Deus, tá? Então, veja como faz sentido nós ouvirmos e praticarmos os ensinamentos de Jesus. Vamos lá, tem vantagens, é proveitoso. Terceiro exemplo, Jesus disse: não enfrente o perverso. Não enfrente o perverso, não resista o mal. 2 homens em diferentes locais tiveram brigas no trânsito. Já falamos em vídeos anteriores, damos esse exemplo de brigas no trânsito. Então 2 homens diferentes, em locais diferentes, tiveram brigas no trânsito. O primeiro perdoou, foi pacífico e seguiu em frente. O segundo revidou, mas a pessoa que estava
que a outra pessoa do outro veículo estava armado e acabou matando este homem com um tiro. Então, o ensinamento de Jesus novamente compensa, tá? Quarto e último exemplo que eu quero dar sobre o verdadeiro fundamento e o falso. Como distinguir, ouvir e também praticar. Então, dois cristãos. O primeiro ouve e pratica a palavra de Deus. No julgamento final, ele vai ouvir: vinde, benditos do meu Pai. O segundo ouve, mas não pratica. No julgamento final, ele vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em todo o Sermão do Monte, Jesus está nos falando a respeito da verdade e nos ensinando a respeito da mentira. E na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vamos ver que existe sempre esses dois caminhos: o Espírito Santo e a carne, o reino de Deus e o reino do mundo, Jesus e Satanás. Eu quero separar agora 12 características da verdade e da mentira, para que eu e você possamos, a partir desses ensinamentos presentes em todo o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para que eu e você possamos discernir, identificar, distinguir, julgar entre a verdade e a mentira. O primeiro é a verdade e a própria mentira. E quanto a isso, eu quero dizer que tudo que eu e você for fazer precisa ser, em primeiro lugar, de coração. Precisa ter uma motivação sincera diante de Deus. Tudo o que a nossa boca pronunciar que não corresponder a uma verdade do nosso coração vai ser hipocrisia. Então esse é um ponto fundamental que nós temos repetido e que nós vamos repetir ainda, porque Jesus, esse é o princípio mais fundamental de Jesus, a verdade. A verdade é o princípio mais fundamental dos ensinamentos de Jesus. Então, tudo o que eu e você formos fazer, seja orar, seja dar a esmola, seja falar algo, contar, pregar, ensinar, tudo tem que ser feito com um coração sincero, tá? Em segundo lugar, amor e ódio. A verdade sempre vai estar ligado com amor. Então, o caminho, a porta da verdade, o ensinamento verdadeiro vai estar ligado ao amor, a um sentimento de coração, porque o amor é algo interno do coração, e comparado com o ódio. Então, o mundo vai ter o costume, a sua carne vai querer odiar algumas pessoas que você não gosta delas, porque pelo estilo de vida dela, porque ela falou alguma coisa contra você, ou porque simplesmente você não vai com a cara de alguém. E você passa a odiar alguém por causa de uma escolha política, por exemplo, ou porque essa pessoa vive em um outro país, ou porque ele é um vizinho seu e ele reclamou de você. Enfim, tudo aquilo que você desejar odiar alguém, isso vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo. É mentira, é um falso ensinamento, é uma falsa doutrina essa. É um caminho errado, é um caminho falso, tá? Perdão e vingança. Então a verdade sempre vai estar ligada com o perdão, com o coração disposto a perdoar. E nós já vemos aqui o quanto é sério o perdão, e nós vamos repetir isso. Depois de ensinar sobre a oração, Jesus disse: se vocês perdoarem o seu próximo, o Pai vai perdoar vocês. Se não, o Pai não perdoa vocês. A falta de perdão bloqueia. A falta de perdão do próximo bloqueia Deus de nos perdoar. Então, o caminho verdadeiro vai estar ligado com o perdão. Todas as pessoas que estiverem ensinando você a se vingar, ensinando você a agir com justiça com as próprias mãos, ensinando você a um caminho de vingança, esse não é um caminho verdadeiro, esse é um caminho falso, tá? Humildade e orgulho. O caminho verdadeiro, a verdade sempre vai estar ligada com humildade. E o princípio geral da humildade é: todo aquele que se humilhar a si mesmo, se rebaixando, por Deus será exaltado. E todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado por Deus.
Então, o caminho verdadeiro vai estar ligado com humildade, de admitir. O caminho falso é aquele que nós nos sentimos superior ao outro. Nós queremos ser servido pelo outro, que prioriza o serviço próprio. Então, todos aqueles que falar que você é superior, todo aquele ensinamento ou caminho que falar que você é mais digno do que o outro, esse é um caminho falso. O caminho verdadeiro é aquele que você pede para você servir o outro com serviço desinteressado, altruísta, tá? Então, esse é o exemplo de Jesus. O caminho verdadeiro fala de arrependimento. O caminho falso vai falar sobre o remorso. Então, o remorso está mais ligado com a consequência do pecado e não com o pecado em si. O arrependimento está ligado com a desonra que esse pecado causa em Deus, tá? Então, o caminho verdadeiro vai exigir de você arrependimento. E arrependimento é mudança de ideia, dar as costas para o pecado e caminhar em direção a Deus. A direção oposta do pecado é a direção que caminha para o Pai, para a verdade. O caminho verdadeiro, ele vai ser uma religião secreta. A sua esmola será secreta, a sua oração será secreta, principalmente a intenção do seu coração, não que não possa ser descoberta, mas a sua intenção é não orar ou jejuar ou ler a Bíblia ou estudar para ser admirado pelas pessoas. O caminho falso, a porta errada, incorreta, injusta, é aquela que vai pedir para você sempre se exibir como uma ostentação religiosa. Vamos caminhar aqui. Em número 7, a verdade está ligado com o reino de Deus, ou seja, Deus governando o seu coração. E a falsidade, a mentira, está ligado com as riquezas dominar o seu coração. E é esse o sistema do mundo. O mundo diz para que nós devemos sucesso de verdade, é você alcançar o sucesso e a prosperidade financeira. E Jesus está ensinando que não é isso. Sucesso de verdade é você ser governado pelo Espírito de Deus no seu coração. A verdade vai estar ligada com fé. E a mentira vai estar ligada com a ansiedade. A ansiedade tem dominado os corações. E o mundo e a nossa carne e tudo tem falado pra gente, ensinado a gente, pra gente sempre procurar, não sossegar quanto a isso, estar sempre preocupado com o que nós vamos comer, como nós vamos pagar as nossas contas, como nós vamos se vestir, como nós vamos comprar na nossa casa, conquistar mais bens, trocar de carro, e está sempre nesse ciclo e nunca se satisfaz. E a fé está ligada com o coração despreocupado, descansado, porque sabe que nós vivemos não pelo que trabalhamos, mas nós vivemos porque Deus nos sustenta e nos dá vida. Então a verdade está ligada com a fé, não com a ansiedade. A verdade está ligada com a moderação e a mentira está ligada com o excesso de prazer. E aqui eu coloco um resumo de um livro interessante que é o título Nação Dopamina. Eu vou ler aqui um resumo desse livro que diz: o excesso de dopamina pelas redes sociais, comida e drogas gera dependência e serão compensados pelo cortisol. Então, que acaba gerando tristeza, sofrimento e dor. Nosso corpo não foi feito para ter longos períodos de prazer. Então, o que está acontecendo hoje na geração dos últimos tempos, dos últimos anos, as redes sociais, o excesso de comida, o excesso de açúcar, o excesso, as drogas, o álcool, vem este prazer, mas depois o corpo vai requerer a conta. E para compensar essa balança, ele gera um neurotransmissor, cortisol, que faz com que gere tristeza, sofrimento e dor. Então, o ensinamento de Jesus é a respeito de moderação. E o do mundo, da carne, é quanto mais prazer, quanto mais se lambuzar no prazer, melhor e mais feliz e alegre vai estar. Em 10º lugar, a verdade vai estar ligada com confiança, inocência e um pensamento otimista com relação ao outro.
E a mentira vai estar ligado com um julgamento rápido pela aparência. Nós gostamos de ser uma espécie de investigadores, de sempre tentar adivinhar o que está no coração do outro. Eu e você não podemos julgar o coração do outro, mas devemos estar atentos com as palavras, com as ações, com o estilo de vida, com os ensinos e com a influência dessa pessoa. Mas em nossos relacionamentos, confie no outro, tenha uma espécie de inocência. Enquanto nos provar o contrário, acredite naquela pessoa, tá? Então, número 11, a verdade vai estar ligada com empatia. E aqui nós falamos da regra do ouro, tudo quanto, pois, gostaria que fosse feito com você, faça com os outros. Então, esta é a regra de ouro de Jesus. A verdade vai estar ligada com empatia, a mentira vai estar ligada com o egoísmo. Eu primeiro, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, em quarto lugar eu, em quinto lugar o outro, quem sabe. Tá? Então, entre empatia e egoísmo, o egoísmo está no lado da mentira, a empatia está no lado da verdade. Por último, para resumir tudo isso, a verdade está ligada com ouvir, entender, crer, guardar e praticar a palavra de Deus. A mentira está ligada com indiferença, com incredulidade, sem resistência a sofrimento e tentação e sem prática da palavra de Deus. Então aqui nós temos 12 características da verdade e da mentira, para que nós possamos discernir, julgar e distinguir para minha e para a sua vida. Vamos agora para a aplicação. O estilo de vida do desejo é fácil, prazeroso, divertido, mas é mentiroso, não satisfaz, pouco a pouco te destrói e o pior de tudo, te condena para o inferno de fogo eterno. Então, escolha a porta estreita, escolha o caminho apertado, seja guiado por líderes verdadeiros, escolha o verdadeiro fundamento, esteja no grupo de pessoas que sejam filhos de Deus obedientes, que ouvem e que praticam a sua palavra. O estilo de vida da renúncia exige sacrifício e esforço. Esse é o caminho verdadeiro que te dá uma vida melhor hoje. Dá a impressão de não ser, mas os ensinamentos de Jesus são melhores para mim e para você hoje. Nós já damos alguns exemplos. E a eternidade no céu, que só isso já bastaria para mim e para você. A maioria das pessoas estão escolhendo o estilo de vida do desejo. Não faça o que a maioria está fazendo. Jesus só quer o seu bem, por isso está clamando: entrai pela porta estreita. Então, a maioria, e isso é triste de ouvir, mas é a verdade, a maioria das pessoas estão cedendo aos desejos da carne. A maioria das pessoas, ao invés de ser fiel no casamento, estão escolhendo a prostituição. A maioria das pessoas, ao invés de escolher rejeitar as drogas, o álcool, o cigarro, os maiores vícios deste mundo, estão caindo nessas ciladas e não conseguem mais se libertar. Porque num primeiro momento pode te dar essa alegria passageira e depois te escraviza. Não compensa. Então a mentira não compensa, o orgulho não compensa, a vingança não compensa. Todos esses pecados são mentirosos. Eles dão a falsa impressão de benefício. Dá um prazer imediato, passageiro, e daqui a pouco escraviza e destrói. Então, a maioria das pessoas estão caindo nessa armadilha. Eu e você estamos sendo avisados pela palavra de Deus e temos que tomar a nossa decisão, tá? Jesus já deu o conselho para mim e para você: entrai pela porta estreita. Você deve ter uma vida de verdade, justiça, humildade, arrependimento, fé, amor, perdão, bondade, mordomia, oração, perseverança, e assim você será feliz. O Sermão do Monte tem todos esses princípios, 12 princípios principais, todos esses que eles vão nos dar a verdadeira felicidade. Aqui, paz de espírito aqui
e também na eternidade. Tá? Julgue as palavras e ações, ensino e exemplo de vida dos seus líderes, orando e confrontando com a palavra de Deus. Por exemplo, líderes que prometem riqueza desde que você dê tudo para a congregação dele, né? Isso é comum no Brasil hoje, no mundo, né? Ou que usam a posição de autoridade para abusar e explorar as pessoas. Isso é comum também de líderes. Então, preste atenção nisso, avalie as palavras, ações, o exemplo de vida e essas atitudes, tá? Em nome de Jesus, é meu e seu dever fazer isso, tá? Nem todos, além da liderança, também as outras pessoas, nem todos que vão à igreja são verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Você não deve julgar o coração, porque isso compete a Deus. Naquele grande dia Ele vai fazer isso, os segredos do coração humano. Mas é seu dever julgar a integridade do próximo, desde que também não esteja cometendo um erro, também esteja no erro, ou a correção não seja motivada por amor. Você quer corrigir o outro para se sentir superior a ele, aí não conta. Se é motivado, se a sua intenção é tentar recuperar aquela pessoa, então corrija ela, mostre o caminho de justiça, o caminho correto, por meio da palavra de Deus, tá? Então, a disciplina do irmão, já disse isso aqui e repito, deve ser pessoal, rápida, silenciosa, com acordo e com perdão. Nós vamos falar mais sobre isso quando formos estudar Mateus 18, tá? Mas tem essas 5 características. E nós concluímos assim: a multidão ouviu. Veja que interessante, os últimos versículos diz que a multidão ouviu o maior sermão da história, o maior ensinamento, o maior pregador de todos os tempos, Deus encarnado. A multidão ouviu os ensinamentos dele e se admirou, apenas ficaram admirados. Nós não vemos relato de uma conversão sequer, nós não vemos relatos da salvação. Olha, tivemos mais pessoas salvas. Não tivemos esse relato. Se admiraram, apenas se admiraram. E Jesus coloca agora diante de mim e de você 2 portas. A primeira, ela é estreita, só passa uma pessoa ali. Ela é estreitinha, só passa uma pessoa. E tem uma placa escrita: quem quiser ouvir e praticar a vontade de Deus, é aqui que você tem que entrar. Porta estreita. Quem quiser ouvir e praticar a vontade de Deus, é aqui que você deve entrar. E a promessa é: quem entrar nessa porta ouvirá: vinde benditos do meu Pai. Mas do lado dessa porta também tem um portão enorme, bem largo, passa várias pessoas ao mesmo tempo. E muitos estão escolhendo ali porque é fácil entrar. E nessa porta larga está escrito: quem quiser realizar os seus desejos. Está escrito. Só que também tem ali uma mensagem: quem entrar nela ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A decisão é sua. Qual porta você vai escolher? Assim, nós concluímos este ensino, este estudo do Sermão do Monte. E no próximo vídeo, nós vamos começar Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ouvir, guardar, aprender e praticar a palavra de Deus. Deus abençoe você. Um forte abraço.